Bem-vindos de volta para o nosso segundo bloco. Eu acho que a gente conseguiu ganhar os insumos aqui para... Eu sempre penso que as coisas são processos, né? Histórias criam processos e processos criam outputs. Então, a gente tem alguns insumos aqui para a gente entender o nosso entrevistado, nosso CFO, uma pessoa muito importante para a nossa empresa. E agora, nesse segundo bloco, no meu aniversário, o Heitor me deu um livro, chama Musashi. E é um livro que trata sobre o maior samurai de todos os tempos, conhecido no Japão como o maior samurai de todos os tempos, Miyamoto Musashi. E ele coloca uma dedicatória no livro. E a dedicatória era a seguinte: para um ano de Bushido. Eu fui pesquisar, Bushido é o caminho do guerreiro. Eu já tinha lido esse livro antes, em outro tempo da minha vida. Foi muito importante para mim também, foi uma vez que eu devorei esse livro. Eu li, eram 2 volumes, eu li o primeiro em 20 dias, o segundo em 20 dias. Eu tinha acabado, foi antes de fundar as AIS. Eu tinha acabado de ser desligado do emprego anterior, e aí eu ficava em casa o dia inteiro. Tinha quantos anos? Tinha 30. Caraca. 30 anos. Aí eu li eu li primeiro um livro também, o do Ken Follett lá, né, Inverno do Mundo, e esqueci o nome do primeiro. Depois que eu terminei o Ken Follett, eu fui pro Musashi. Engraçado, é um livro de um tratado meio ocidental que conta muito sobre, né, esse livro do Ken Follett conta muito sobre os períodos de guerra, né, mas forma muito a cultura ocidental. E aí depois eu fui pro Musashi, que é um livro, eu vou deixar ele contar um pouco mais sobre ele. E aí eu li a segunda vez agora uma outra edição, com bastante diferença pro primeiro, os dois, a mesma história, mas com alguma complementaridade. E me trouxe muitas coisas lá. A Zay já estava numa energia do guerreiro, de valorização do masculino, e essa energia importante de conquista. E aí eu também, no ano passado, quando eu estava no hospital, eu também assisti o seriado Shogun, que também trata... E aí o seriado Shogun, ele conecta com a parte antes do filme do Musashi, e eu queria que você nos presenteasse um pouco com a sua história. E desculpa de colocar a capela assim, mas eu queria que você contasse um pouco da sua visão sobre a formação cultural do japonês e como o Bushido, o caminho do guerreiro, forma as bases dessa grande civilização. O Japão foi imperial já, né? Foi uma grande sociedade. Conta um pouco mais pra gente dentro do seu processo. Como que você conta para os nossos convidados aqui um pouco sobre a cultura do Japão, que eu acho que pouca gente sabe, né? É uma coisa não tão difundida na nossa sociedade. Cara, é legal, né? Eu diria assim, tiveram alguns livros que transformaram a minha forma de enxergar o mundo. 2 deles eu acho que eu te dei. Um é o Siddhartha e o outro é o Musashi. O Siddhartha, ligado? Eu li mais velho, né, o Hermann Hesse. Mas o Musashi, cara, eu li a primeira vez com 16 anos. Foi bem naquela época que eu mesmo fui fazer Do It Yourself. E ele, cara, é um livro incrível, né? Porque ele traz é uma novela, né? É um romance que é fácil de ler, cara, eu acho que é fluido de leitura, né? Conta a história desse maior samurai do Japão. E seus desafios e a forma de superar. Ele traz também, ao mesmo tempo, o que era o Japão feudal, né? Que a gente, pelo menos no Brasil, a gente tem pouca exposição. Apesar do Brasil ser a maior colônia japonesa, tem a maior quantidade de japoneses fora do Japão. E traz também, eu acho que de forma muito elegante, assim, como funciona a cultura do japonês. Porque o Japão, quando foi se unificar, ele precisava de algo que conseguisse
integrar pessoas, porque o Japão é um arquipélago, né? Então são quatro ilhas que são as mais importantes. Como é que você faz para essa população que vivia em guerra, numa estrutura feudal, ou seja, cada senhor... Que é só treta, né? Só guerra. E era um tentando dominar na força o maior bloco de terra possível. Então, como é que você, uma vez que você consegue alcançar algum nível de estabilidade, como é que você dá o senso de unidade, que é uma ferramenta, Dissolve a torre de Babel. é uma A gente psicotecnologia. essa enquanto a linguagem do fim. Exatamente. É uma psicotecnologia que é a linguagem, a cultura. O que unifica tudo? O Bushido, que é esse código é o caminho do guerreiro, né? Que é o Ginto. Né? Não é o nome. O mesmo café. É verdade. Porque tem o herbal agora, né? Muda toda vez, né? Engraçado. Ainda bem, Porque tava no copo também, interage. A gente não lavou o copo. ainda bem, né? Que aí dá sempre graça. Né? Dá sempre graça. Mas é verdade, tem um. Depois a gente conta sobre o café no avião, é importante, é engraçado. Mas, desculpa. Imagina, não, mas enfim, para falar que o que permitiu o Japão ser um único país foi justamente essa vivência essa cultura do samurai, né? Que eu até fiz a minha colinha aqui, porque são sete elementos de valores, né? Que é Gi, que é justiça, e justiça no sentido de o que precisa ser punido deve ser punido, O que precisa ser elogiado. o que é reconhecido, reconhecido. Yu Eu quero parar nisso. Engraçado, né? é o primeiro. É o primeiro, né? Gi é primeiro. A gente é tido como um chefe tóxico quem vai lá e expõe o erro, né? Fala, você tá errando nisso, tem que ter todo cuidado. Não, isso pra não machucar, mano. É justiça, é o que tá certo. Sensacional, conhecido. O que tá errado tem que ser pontuado, ponto. E justiça vale até no certo, né? Tipo, às vezes o certo é só o cara, era a obrigação. É curioso, né? Não é, puxa, você fez o certo e parabéns. Não, o parabéns é pro excepcional, né? Excepcional. O que Parabéns, sai, tem que ser por excepcional. e isso está na camada da justiça. Cara, é o primeiro valor. Né? O segundo é Yu, que é coragem. E coragem, nessa história é muito legal, que o coragem é diferente de não ter medo. Seria legal de colocar os ideogramas depois no. Vou mandar, boa. Porque o Yu é você enfrentar com medo. Não é não sentir medo. Porque se você não sente medo, você não precisa ter coragem, veja só. Então, um samurai, ele tem que ter medo. É verdade, é igual a bondade e a coragem são parecidas. Verdade. Bondade não tinha pensado. É a mesma coisa. O que você falou é muito poderoso, porque você só tem coragem se você tem medo. E você só tem bondade se você pode fazer o mal. É verdade. Você não é inofensivo, você não é bondoso. E se você não tem coragem, você é um reckless, é um imprudente. inconsequente. E talvez o fraco seja um inconsequente. Né? E é legal que você falou, porque Jin, que é o terceiro, é benevolência. E benevolência pressupõe que tenha malevolência. E aí, Pressupõe que. não existe, não é, né? Lembra que a gente falou no começo, né? É um trade-off, talvez um espectro, né? Você tem que conseguir contrapor. Então, imagina. Você precisa ensinar o mal para saber o que é bom. Você é um guerreiro, você vai matar alguém. Você é treinado para ser perigoso e mortal. A única forma do Musashi ser o melhor é porque ele ganhou de todo mundo. E o que é ganhar uma luta de espada? Matar o adversário. Então, e você deve ser benevolente. Então, benevolência quer dizer, eu não vou matar que não foi para uma batalha com ele, não foi Mas é guerreado. alta pro Gui, né? Que é a justiça. Exatamente. As coisas são muito... E aí o quarto é muito forte na cultura japonesa, que é Rei. Rei é respeito.
Inclusive, você praticou arte marcial, né? Quando você faz, eu esqueci, reverência, em japonês a palavra é rei, né? Que é respeito para alguém superior. Humildade. É. Você não evolui, você não é humilde. E também eu acho que tem muito a ver com o que a gente falou. Você teve lei com seu pai quando você escolheu medicina. E isso é muito forte na cultura, né? A gente em algum momento falou lá no... Engraçado, se manifesta mesmo, tá vendo? A linguagem manifesta. Total. O vocabulário, ele traz a camada de cultura muito forte, mano. A gente falou uma vez do dilema do bonde, né? Por que não tem carro autônomo? Um problema de tecnologia? Não, um problema filosófico, né? Então, Por falar isso. o dilema do bonde é um experimento mental, né? Do tipo, quando você tira a camada julgamental e você tem a seguinte situação, puxa, você está... O dilema do bonde é no trilho, mas eu vou fazer uma versão atualizada. Você está dirigindo lá na serra, de um lado está subindo um caminhão, no seu carro você está dirigindo com seus pais ou seus avós. Aí uma criança atravessa na sua frente, não vai dar tempo de frear, você só tem duas opções, atropelar a criança ou desviar da criança e dar de frente com um caminhão e morrer e matar os seus pais. Culturas mais novas, então, Estados Unidos, assim, países com colonização mais recente, majoritariamente preservam a criança e matam o idoso. Países de cultura muito tradicional, especialmente na Ásia, então Índia, China, Japão, mata a criança. Porque na criança tem o símbolo do futuro, mas no idoso tem a da vivência, da sabedoria. De passar isso pro filho. Você perde conhecimento. Você deixou, você perdeu. Aí conhecimento é um negócio, mas é isso. Então, o japonês é muito importante, né? Perde mais informação, né? Você tá de experiência também. Bom, e aí o outro é Makoto, que é sinceridade. E é uma sinceridade multidimensional, né? É uma sinceridade mais consigo mesmo do que com os É outros. presente. Né? E você lembra no livro, né? Teve, acho que é Baiken, Mas quem é o cara da foice? que ele podia ter matado, mas não matou. E aí ele sorri e fala, desse cara eu já venci, né? Porque ele poderia ter matado e não matou. Mas o Baiken não. Mas ele falou assim, olha, mas assim, ou quando ele perde pro ele sabe que perdeu pro Bakuan, um monge, ou aquele senhor lá, o Sekigahara. Sekigahara. Não é de Sekigahara, é Não, Sekigahara é a batalha. batalha. Mas eu sei quem você está falando. Que manda Sekishusai. Que manda cortar também. Que manda cortar a flor pra ele. Ele manda cortar a flor. O Sekishusai. ele corta pra ver. Aí Ele mas ele olha a flor e vê o corte. ele fala, não consigo. Ele é superior a mim. Essa é a sinceridade do Makoto. Assim, tipo, puxa, eu ainda não Sabe o Sekishusai que... O Sekishusai, acho que foi, que ele tava lá no jardim, colhendo as plantas, assim, aí o Musashi se assusta, né? Ele se assusta, ele pula. Aí o Sekishusai depois conversa com ele. Não é que você não é sentiu, é outro, né? é o outro monge lá puxa, Mas era um guerreiro também. E aí o guerreiro fala pra ele assim, cara, não é que eu tava te atacando. Eu tava parado, mas eu refleti o seu espírito e devolvi ele de volta. É isso que você assustou com você mesmo. Genial. É genial. É que ele começa, ele era novo ainda, né? Cheio de... E não sabia na violência, né? na sabedoria. Muito bom. Bom, aí os últimos também que você vê muito forte na cultura Meiko, que é honra. O cara morre pela honra, morre pela palavra. Ele é um cara de um senhor só, né? O samurai. Depois ele vira um... Ronin, mas
E você vê, né, os caras combinam uma batalha, se o cara, a honra do nome, a honra da família sobrepõe a própria mãe do Matahashi, né? Fica perverso e tal, mas ela tá tentando defender o nome da família também, né? Então a honra é uma coisa importante. E Shuji é a lealdade. E Shuji. Shuji. É o milhão. E aí, isso teve muita ressonância em todo o Japão. E a partir desse elemento que se nasceu em japonês, que chama Nihon. O país único. E aí você vê que toda a cultura japonesa que a gente conhece tem esses 7 elementos, né? Então, como tudo, né, estatístico, né, tem aquilo que está fora ali do desvio padrão, mas via de regra a cultura japonesa é reconhecida por esses elementos. Eu queria digredir um pouco nisso, porque a minha percepção, queria ouvir um pouco de você sobre isso, é de que essa classe guerreira ela foi fundamental pelo período de caos, que tinham os 4, não eram mais 4 feudos, né? Mas tinham 4 reinos aí com vários feudos, né? Era isso, o poder era bem fragmentado. E aí começou a se formar essa classe guerreira, que eram os samurais, que eram, no final das contas, pessoas muito importantes. Quanto mais samurais você tivesse no seu feudo, que era combinado em reinos, era mais provável que você sobrevivesse. Então eles gozaram de muita reputação, né? A sociedade era uma classe muito... inclusive, queria que você discorresse sobre isso, as pessoas não tinham sobrenome, né? Eram para poucas pessoas a honra de ter um sobrenome. Normalmente a denominação de sobrenome era pela vila que ele vinha, né? Cara, é muito legal o que você falou, porque olha como é interessante, né? O que você falou é muito preciso para o Japão, mas vale para todos, vale para a Europa também. Ah, é verdade, né? Por isso tem uns nomes estranhos de... Mas era judeu. Conta mais sobre isso. Não, por exemplo, na Alemanha, né, na região da Germânica, por exemplo, o sobrenome vinha da profissão do patriarca. Então, Schumacher. É sapateiro. Shoemaker, não. Schumacher. Opa, se o cara tinha o pé pesado, né? Não. Então, a família, o patriarca era um sapateiro daquela cidade, e aí, como o cara era filho, ele carregava isso. No Japão, não muito diferente, ele remete à cidade ou o que simboliza a região, se você não estava literalmente numa província denominada. Então, no meu denominações de província, eles levavam sobrenomes e aí... meu sobrenome é Mizumoto, que é da onde nasce a água. Então, provavelmente lá nas origens, a província da onde esse sobrenome vem. Tinha uma sede. O outro é Ono, que é campestre. Ou é um campo reduzido, também deve ser uma província. Mas eles são junção de 2 nomes. Ou é um só? Não, Mizumoto é um. E Ono é outro. E aí Mizumoto Mizu em japonês é água e Moto é nascente. Então, tem esses elementos. E aí tem esse fator e tem uma outra coisa que você falou dos guerreiros. Pode reparar, na colonização do Ocidente é a mesma coisa. Assim como os samurais representavam a classe nobre, a nobreza da Europa continental, a mesma coisa. O que o cara faz? Ele garante a segurança daquele reino. E aí, em contrapartida da segurança dos seus enfim, da sua população protegidos, né? Ele era um suzerano daquelas terras. E aí, em contrapartida, ele tinha acesso, por exemplo, a parte da produção agrícola, o que quer que seja, para garantir estabilidade. Cara, ela passou igualzinho, né? Igualzinho. E é engraçado ver porque os guerreiros da Europa também eram imbuídos de conceitos de espiritualidade superior e de boa conduta, né? Até do cavaleiro. E talvez tenha muito a ver com o que você falou há pouco, né? Dessa dualidade, quer dizer,
O cara, porque ele é perigoso, ele precisa ser bondoso. Sim. Poder sem controle. Porque ele é perigoso, ele precisa ser leal. Ele precisa ser justo, porque ele é uma máquina de matar, literalmente. Engraçado, porque o caos, o caos, o caos precede a ordem. Porque ao caos precisam de homens fortes para ordenar o processo, e porque tem homens fortes tem bons valores. Ah, é muito que a gente estava falando no quadro anterior sobre o conforto, né? Quando você está no conforto, você não evolui. Quando você está no caos, precisa disciplinar. E engraçado, a gente passou por isso lá atrás também. A gente passou por um cenário de terra arrasada e a gente teve que virar o quê? A gente virou, a gente ficou muito tempo espartano, né? E aí quando a gente virou guerreiro, o que a gente teve que fazer? Criar bons valores aqui. E é engraçado que a gente se conecta com muito disso. Tem o Logos, né? E por um lado foi intuitivo, e eu diria que agora eu acho que é deliberado, né? A gente exercita muito essa necessidade de transmitir e, consequentemente, exigir os bons valores. A gente estava há pouco falando de cultura, né? A gente tem que dar um exemplo o tempo inteiro. Né? E aí, cara, a gente fica nesse Japão em ebulição. Teve um Shogun antes disso, não teve? Teve um Shogun que não era Tokugawa. Tokugawa que era Tokugawa, né? Era o Tokugawa e depois foi o Ieyasu. Não, é Hideyoshi, né? Não, aqui o Tokugawa é o sobrenome, é Hideyoshi. Tokugawa foi antes, né, da Batalha de Sekigahara. Aí ele morre e fica com o filho lá que é o que conta no Shogun, né? Exatamente. O cara acabou de morrer, aí no Shogun aí ficam os 5 conselheiros, né? Os 5 forças no final, né? Exatamente, que são justamente, que é o conceito do Shogun, né? O que você chamou de reinados, na verdade, são esses representantes. 5 conselheiros, né? E são justamente essas figuras máximas desses reinados que tentam dar unidade pro Japão. Aí a história, eu recomendo a todos que verem, a história E aí lá também conta muito sobre o que permeia a história, na verdade, essa beleza do Bushido, né? Se tem uma harmonia que está rolando ali o tempo todo, é esse Bushido, esse comportamento do guerreiro e esses 7 princípios que você denotou aqui. E aí então já existia um Shogun. E qual é o significado de Shogun? Cara, ele é divino, não é? Emana um poder divino no nome, não é? Por isso que eu estou perguntando. É de superior, assim, é de divino. É de divino, né? É o imperador divino, né? Tem uma denominação divina no cargo. Que vale para a Europa também. Pode reparar que todos os reis eram representações divinas no seu reinado. Desculpa, tem Lobos, né? Uma lógica. Lobos é o pai, cara. É como é. Por isso que não tem certo e errado, mas que se manifestam em todos os lugares, em tempos diferentes. É só você criar o caos, vai acontecer tudo de novo. É fácil você descobrir como as coisas vão se manifestar, porque é sempre a mesma coisa. Assim como as quedas das civilizações também, né? As quedas das civilizações, elas são muito parecidas com o que a gente vive hoje. Não tem certo e errado, é pura sodomia. Esse é o nome da sodomia. Muito hedonismo. Homens fracos que perdem os valores de justiça. Você não pode mais falar com as pessoas, cobrá-las diretamente. Você perdeu a justiça com os feitos. Cara, ele é curioso, né? Então a gente troca a justiça pela misericórdia. E aí você não recupera. E aí você muda os incentivos. Né? É mais legal ser vítima do que ser sobrevivente. Na verdade, hoje, se você não criar uma narrativa de que de alguma forma você é vítima também, você é tido como se você não é legal. Eu tenho o privilégio de não ser o estereótipo do homem branco. E a gente zoa pra caralho. Bom, mas aí a gente tem esse. Então, existia um Shogun antes que teve um filho que não tinha idade para ser
Shogun ainda, ficaram os 5 conselheiros, e aí teve uma guerra entre eles, e aí quem vence é o Toyotomi, não é? Toyotomi vence a guerra. E quase perdeu, uma reviravolta, é isso que é o que trata no filme do Shogun. E aí depois da Batalha de Sekigahara, ele consegue unificar o Japão finalmente, né? Não sem antes ainda ter uma sombra de Osaka, né? Então onde ficou, quem que fica lá? Mas tem alguns elementos dessa passagem que você falou que são muito importantes, né? Se você, em não tendo a Batalha de Sekigahara, né, sangrenta e na proporção que foi, não tem como alcançar, ou seja, sem o caos não tem a paz, não tem a ordem, exatamente. E esses assim, então o cara consegue a partir dali evitar botins menores por conta da violência que foi. Ele relata isso, aí a gente entra, da Batalha de Sekigahara começa o Musashi. Exatamente. E aí aparecem diversos pontos, cara, ninguém aguenta mais, mano. Segue um Shogun que é melhor. E ele foi muito habilidoso mesmo, ele consegue unificar politicamente. Só que os samurais, eles Sobram. não somem, eles perdem a função. Não, sobram, né? Eles Sobram. perdem a funcionalidade da atividade. Mas mesmo assim, mas ainda assim, muitos deles mantiveram a filosofia. Aí o que significa Bushi? O que significa Bushi? Cara, se você olha os ideogramas, né? É guerreiro mesmo, né? No sentido de do é de miti, né? De caminho mesmo. Isso, do caminho, né? De estrada. Bushi é da espada, é da guerra. É da esgrima, né? É da esgrima. É o caminho do guerreiro. De fato, é o caminho do guerreiro. E você não tem como se tornar se você não passa por ele, nesse sentido. E aí essa filosofia acaba permeando o Japão, né? Cara, justa, e aí você pode denotar os 7 princípios dele. Eu acho que isso acaba formando, aí várias famílias, você passa, seu pai vem para cá e passa esses valores para você. E, cara, de certa forma eu preciso manifestar que muito do que eu cresci nos últimos tempos vivendo com você aportou dentro de mim esse caminho do guerreiro, do bushido. Então eu vejo isso muito presente em você e como uma certa inspiração para minha transformação. Então é isso, eu tenho que agradecer muito.